Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma dica de sexta, mais um bate-papo aqui no nosso IGTV, que também vai lá para o nosso YouTube. Então, já agradeço a você que está aqui no nosso Instagram ou no nosso canal no YouTube e acompanha o nosso trabalho. Bem, eu publiquei uma tira ontem que gerou um debate que eu achei muito curioso, que é se quadrinhos é ou não é literatura. Então eu resolvi falar um pouco sobre isso, né? Falar a minha opinião sobre isso. E já adianto que não é uma verdade absoluta, é apenas uma opinião, né? Baseado naquilo que eu já estudei sobre quadrinhos, né? Minha experiência dentro do universo dos quadrinhos. Então, indo direto ao ponto, na minha opinião, histórias em quadrinhos não são literatura, né? São uma linguagem independente própria, né? Quadrinhos são quadrinhos e literatura é uma outra coisa, uma outra linguagem diferente, né? As histórias em quadrinhos, por definição, são imagens justapostas em sequência deliberada. É uma arte sequencial que precisa de imagens e texto, né? Esse texto não precisa ser explícito, não precisa estar no balão, não precisa estar no recordatório, né? O texto aí no sentido de roteiro, né? De organização da sequência narrativa. Então precisa de imagem, precisa de texto, precisa dessa sequência de imagens postas lado a lado ali, numa decorrência de tempo e de narrativa para poder ser considerado quadrinhos. Até é possível que uma imagem possa ser considerada quadrinho se tiver uma passagem de tempo dentro dessa imagem, da leitura dessa imagem, né? Isso é uma outra coisa a ser discutida. Mas o fato é que essa definição de quadrinhos aproxima quadrinhos de várias outras linguagens, né? Quadrinhos têm interseções com a linguagem da animação, né? Do cinema, do teatro, da música. O quadrinho tem ritmo também, né? E claro, da literatura, porque o quadrinho tem texto. Mas não é por isso que quadrinhos são cinema, teatro, né, literatura ou música. As características de uma história em quadrinhos são muito próprias, né? É uma linguagem muito própria. Quadrinhos também não são um gênero, né? Eu não considero o quadrinho como um gênero. É de fato uma linguagem, uma forma artística de comunicação, onde dentro dessa linguagem cabem todos os gêneros que você puder imaginar, né? O que acontece, e essa é uma opinião também muito pessoal, né? Que faz com que os quadrinhos sejam sempre muito comparados com outras formas de arte, especialmente a literatura, e gerando um pouco desse debate, se quadrinho é literatura, se não é. Isso vem de um contexto histórico que fez com que as histórias em quadrinhos sofressem muito, né? Sofressem muito preconceito, fosse considerado uma mídia, uma linguagem menor, de menor qualidade, né? Durante muito tempo se pensou que quadrinhos eram apenas para crianças, né? E quadrinhos são também para crianças, né? Mas como qualquer outra linguagem artística, é para todo mundo, né? E então quando esse período complicado da história das histórias em quadrinhos, né? Cujo auge foi a década de 50, mas as consequências desse grande ataque que os quadrinhos sofreram perdurou durante algumas décadas, né? Então, quando começou-se a tentar retomar a imagem dos quadrinhos como uma linguagem digna, interessante, bacana, que não deve nada a nenhuma delas, usou-se como escada, né? como apoio algumas outras linguagens que já eram respeitadas socialmente, já eram respeitadas por todo mundo, e aí como uma tentativa de validar os quadrinhos, né, tentaram colar os quadrinhos com essas outras linguagens. A principal delas, de fato, foi
a literatura, né? Então, a partir daí, eu acho que se fortaleceu essa ideia que eu não concordo, de que quadrinhos seja literatura, né? Não dá para ler uma história em quadrinhos apenas pelo texto, né? Quando o texto for explícito. Até dá, mas você não vai necessariamente entender toda a informação ali, né? E isso não é motivo para confundir quadrinhos com um livro ilustrado, né? Um livro ilustrado, seja ele infantil ou não, se você lê só o texto, você entende totalmente a informação que está ali posta naquele livro, né? Nas histórias em quadrinhos não, há um entrelaçamento entre palavras e imagens que é indissolúvel. Então isso já diferencia claramente essas duas linguagens, na minha opinião, né? Então, assim, chamar quadrinho de literatura pode ter uma carga de complexo de inferioridade, né, em relação à linguagem dos quadrinhos, tentando elevá-la a um nível, digamos assim, melhor, hierarquicamente melhor, só que não existe hierarquia entre essas linguagens, né? As histórias em quadrinhos são tão importantes, tão boas, tão relevantes quanto qualquer outra linguagem, quanto literatura, cinema, teatro, enfim, né? Então eu acho assim curioso esse debate, acho curioso essa confusão que às vezes esse debate gera, né? Mas na minha opinião, comparar quadrinho com literatura é semelhante a comparar teatro com cinema, né? Tem coisas em comuns, ok? Tem, mas são linguagens claramente diferentes e que não há uma hierarquia de importância entre elas. Então, concluindo esse papo de sexta, o que eu quero dizer é que, na minha opinião, quadrinho, é uma linguagem própria, é uma linguagem importante, é uma forma de arte absolutamente fascinante, que tem obras incríveis, grandes clássicos, grandes cânones, e como em todas as outras linguagens humanas, também tem obras médias, obras sofríveis, né? Obras que merecem críticas também, né? Obras mais rasas, né? Algumas obras apenas para entreter, outras com uma carga de informação e de valor cultural importante, né? Então se aprende muito também com histórias em quadrinhos e eu acho que essa é uma linguagem que merece todo respeito, né? É a minha linguagem predileta, é a que eu trabalho há mais de 20 anos e eu gostaria de saber a sua opinião. Como eu disse, essa é apenas a minha opinião. Eu não venho aqui trazer verdades, mas levantar questões e debates sobre esse tema. Se você gostou, não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar, né, de dar a sua opinião e espalhar essa mensagem, essa discussão, esse papo por aí, tá? Foi um grande prazer. Até próxima sexta-feira com mais uma Dica de Sexta.